Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também saúdo os irmãos trazendo uma palavra da Secretaria Executiva do nosso presbitério, e feliz em estar aqui também, vindo da parte do presbitério para o 37º ano de aniversário da igreja. Um mês de conferência, um mês de estar na presença do Senhor, de estar diante da face do Senhor, nos alegrando com o nosso Deus Todo-Poderoso, celebrando ao Senhor a bondade e a fidelidade do Senhor para com esta igreja. Trago também um fraterno abraço da igreja presbiteriana da cidade universitária. Os irmãos dizem: o senhor vai pregar fora, pastor, hoje? Olha, pastor, a gente está de olho no senhor, olha isso. Mas eu trago esse saudoso e fraterno abraço aos irmãos. Quero convidá-los, meus queridos, e agradecer o convite do conselho, na pessoa do reverendo Joabe, estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Minha oração é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Seja canal de bênção na sua vida, seja um tempo oportuno de crescimento, de desenvolvimento e de descobertas diante da presença do Senhor. Aquele que nos acompanha também é minha oração, que a palavra do Senhor fale poderosamente ao seu coração, para a glória de Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 4 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 50 mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então seremos nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dar-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Bendito seja Teu nome para todo sempre. Tu estás em nosso meio. Tu já estás a falar conosco desde o momento que chegamos aqui. Nos cânticos, por meio das nossas orações, por meio da leitura da Tua palavra alternada, por meio do quebrantamento, da confissão, da contrição, sabendo que nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Nesse momento, Pai, eu rogo ao Senhor, falai ao nosso coração, traz luz à minha mente na exposição da Tua palavra, na entrega do sermão,
E, ó Deus, faça conforme os teus propósitos eternos, para a glória e honra do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Toma a nossa dianteira e usa-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Há uma literatura, queridos, antiga, conhecido como a arte da guerra, Sun Tzu, da arte do confronto, no capítulo 2 desse livro. E ele inicia falando sobre: assim que as tropas estiverem instaladas, deve-se examinar o perto e o longe, as vantagens e as perdas, o trabalho e o repouso, a diligência e a morosidade. Isso significa que é preciso tornar próximo o que está distante, transformar em lucro as próprias perdas, substituir o ócio nocivo por um trabalho útil, converter a lentidão em presteza. O livro de 1 Samuel, irmãos, segundo a Bíblia hebraica, considerava os dois livros de 1 Samuel como um único livro. O livro dos reis também, em vez de ser 1 e 2 reis, o livro dos reis. Este livro foram considerados por essa Bíblia hebraica como o livro dos reinos. A propósito, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 reis, registra a fundação da monarquia hebraica. O livro de 1 Samuel foi escrito provavelmente entre 930 a 538 a.C., e cujo objetivo é explicar que o reinado de Israel foi estabelecido como uma perpetuação da linhagem de Davi, mas todavia aponta para um rei, o rei eterno, o imortal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos fala de um guerreiro épico. Levantou-se para desafiar uma nação inteira e afrontar o Deus dessa nação. Seu nome é Golias, que significa no hebraico exílio, mas para o árabe significa, na linguagem árabe, o forte, o vigoroso. E esse guerreiro, irmãos, era, como diz a palavra, da sua altura, provavelmente em torno de 3 metros, carregava uma armadura que pesava mais de 55 quilos, ele tinha esse nome de grandeza, esse nome que significava do grande, o Golias, o forte, o vigoroso. Mas também o texto vai nos falar mais à frente, também de um jovem, ruivo, de olhos claros, cujo nome é Davi, e Davi significa amado. Então temos aqui, diante de nós, o amado versus o grande versus o amado. E quero então, queridos, trazer os irmãos, fazendo uma indagação: quais gigantes que você precisa vencer em sua vida? Quais gigantes você tem vencido? Ou quais gigantes tem defrontado, tem enfrentado e tem paralisado a sua vida? Pois eu quero trazer e chamar os irmãos para meditar sobre o seguinte tema: vencendo os gigantes. Em primeiro lugar, o texto nos fala que esse gigante levanta, cala uma nação. O rei dessa nação, Saul, começa a temer, fica espantado no versículo 11, teme muito, isola-se o povo, a nação fica isolada, todo mundo não faz nada, fica só à mercê da afronta desse gigante chamado Golias. Mas, irmãos, Deus levanta, Deus usa quem Ele quer, quando quer e da forma que quer, para que o seu nome seja glorificado. Em primeiro lugar, irmãos, Davi vence alguns gigantes. E eu quero que os irmãos estejam com as escrituras abertas e voltem a olhar para o versículo agora 17. Nós iremos caminhar dentro do capítulo 17. Davi vence em primeiro lugar o gigante da acomodação, da indisposição, da preguiça. O verso 17 do capítulo 17: disse Jessé a Davi, seu filho:
leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, estes 10 pães e corre e leva-os ao acampamento dos teus irmãos. Para estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elar, pelejando com os filisteus. Irmãos, Davi vence o gigante da acomodação, da indisposição e da preguiça. Davi estava a uma distância de 22 quilômetros daquele lugar, daquele campo de Elar. Estava em Belém, estava apacentando o rebanho do seu pai Jessé, e possivelmente estava tocando a sua flauta, cuidando das ovelhas. O seu pai dava uma ordem e ele andou 22 quilômetros para levar queijo, trigo, lá naquele vale de Elar. Esta ida ao campo, irmãos, de batalha, não foi um acidente na vida de Davi, e sim um propósito soberano da agenda de Deus na vida dele. Ele não terceirizou a sua responsabilidade. Pai, eu estou tão ocupado, não tem outro para ir. Ele não temeu o risco da aproximação do fronte da batalha. Ele ouviu a voz de seu pai e ele obedeceu e foi. Ele não ficou paralisado em seu ofício. Não, eu tenho que cuidar de ovelha, eu não posso sair desse campo. Por que eu tenho que ir lá ao campo de batalha? Por que eu tenho que ser um office boy? Por que eu tenho que levar essa encomenda? Não há outros servos para ir, não há outras pessoas para irem. Ele executou o seu ofício com excelência, como um pastor que cuida das ovelhas. Davi agora é levado ao campo de batalha, porque o Senhor Deus assim o movera e o levara, para que ele pudesse ser instrumento de Deus, para proteger e lutar e dar segurança às ovelhas de Israel. Irmãos, que coisa tremenda. Porque o gigante da acomodação, da preguiça, ele chega em qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer idade. Ele quer nos paralisar diante das dificuldades. Não dá, isso não é meu ofício, não posso misturar. Eu só fui chamado para fazer isso. Segundo lugar, irmãos, Davi vence outro gigante. Veja por favor o verso 28. Ele vence o gigante do discreto familiar. O homem chega ao campo de batalha, mas diz seu irmão Eliabe, diz assim a palavra, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Davi diz: quem é esse incircunciso? Versículo 26. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Porque quando ele chegava no campo de batalha, estava Golias gritando: cadê? Não tem homem, cadê? Quem é que vai guerrear? Mas chega o verso 28, Davi começa a falar no verso 26, quem é esse circunciso? Isso incomoda o seu irmão. E disse o irmão dele mais velho, acendeu-se a ira contra Davi, verso 28, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu? Eu agora fiz somente uma pergunta. Irmãos, Davi vence em segundo lugar o gigante do discreto familiar. Davi estava determinado a acabar com aquela cena de humilhação do povo. Deus incomodava agir, amados, mesmo contra a aceitação humana. Um menino, ou melhor, este momento, aquele filho mais novo, quer ir tomar a frente do filho mais velho, quer chegar naquele momento. Irmãos, o homem vê o exterior, o homem julga o exterior, mas diz a palavra que Deus vê o interior. Isso acontece lá em 1 Samuel, capítulo 16. É o Senhor que vê o interior. Ele enfrenta desconfiança dentro de sua família. Ele não se rende às travas do seu irmão.
Ele viu, amados irmãos, a vitória antes de lutar. Quem é esse? Quem é esse que se levanta para afrontar o Deus vivo? Que se levanta para tentar afrontar a obra do Deus eterno? Quem é esse que tenta paralisar aquilo que o Senhor começou? Quem é esse que quer abafar o fogo que vem do alto? Quem é esse para tentar espalhar aquilo que Deus juntou? Quem é? Quem é ele? Oh, irmãos, a palavra de Deus nos traz também, na história de José, o descrédito que José tinha dos seus irmãos. Quem é ele? Não passas de um sonhador. Vem lá o tal sonhador, Gênesis 37, 19. As intrigas, ciúmes, invejas, ódio entre irmãos consanguíneos. Uma competição desenfreada, inconsequente, dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Davi está vencendo esse gigante do descrédito familiar. O que é que está fazendo aqui? Já sei que tu vem para cá, o que é que tu está fazendo? Quantas vezes, irmãos, nós pais promovemos isso? Quantas vezes nós pais não agimos com sabedoria vinda de Deus? Muitas vezes protegemos de mais um, e somos aqueles pais super protetores que de fato desqualificam a potencialidade dos nossos filhos. As crianças estão muitas vezes presas, mas Jessé disse: leva Davi, leva o pão, leva esse trigo, leva esse queijo, se aproxima mais do fronte, vai saber como é que se passa. Davi estava ali, meus irmãos, vencendo o segundo gigante que subira a sua vida, do discreto dentro da sua própria casa. Terceiro gigante que Davi vence. Por favor, veja o verso 31, 33. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. O terceiro gigante que Davi vence, irmãos, é o gigante da idade. Ele não estava preocupado ali com a idade que o adversário tinha, com o histórico de vitórias do adversário. O jovem Davi não deu lugar a pensamentos que levaria a paralisar a sua ida ao gigante. O rei Saul disse: não podes ir a pelejar, tu és moço. Ele não parou diante daquilo que ouvira do próprio rei: tu não podes ir. Davi estava ali, meus irmãos, estava ali determinado a lutar contra aquele gigante. Ele não estava preocupado com a idade do gigante, ele não estava preocupado com o que o gigante tinha aprendido, ele estava ali determinado diante do Senhor, de tudo quanto ele experimentara na sua vida, como o pastor tem vencido e matado o leão, o urso, naqueles campos que Davi estava apacentando. Deus estava forjando o caráter, Deus estava dando coragem para enfrentar de frente todos os desafios. Ele não estava preocupado com a idade daquele gigante, o histórico daquele gigante. É muito jovem. Quantas vezes a gente não escuta isso? É uma criança, é muito jovem, não tem como fazer, não pode fazer, não tem como ir. Isso não vai dar certo para ele, isso não vai dar certo para ela. Essa oportunidade é para aquele que tem muita experiência. Muitas vezes isso chega no nosso coração, irmãos. Eu só estou no início do meu curso, estou no primeiro período, as portas estão fechadas, não vai dar. Ou aquele que diz assim: pela minha idade, eu já estou fora do mercado de trabalho, as portas estão fechadas para mim. Davi vence, meus queridos, o gigante da idade. Ele não está preocupado em saber se ele é moço ou se o outro é velho. Ele está diante do Senhor a enfrentar os desafios. Quarto lugar, Davi vence
o gigante da ideia do melhor equipado vencerá. Por favor, veja o verso 38, 39. Saul vestiu Davi com a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O fato de Davi ter rejeitado a armadura, as armas de Saul, se harmoniza muito bem com o objetivo da narrativa. Sabe qual é? É o Senhor que salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Verso 47. Ele tentou vestir a armadura que não era dele. Ele tentou usar as ferramentas que não lhe pertenciam. Ele tentou colocar e usar para acabar, amados irmãos, com o filisteu, as armas que ele nunca tinha usado. Isso é muito significativo para as nossas vidas. Quantas vezes nós queremos ir para o fronte, enfrentar gigantes usando as armas do outro? Quantas vezes a gente quer vencer e lutar contra o gigante, não usando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, mas pensando no que o nosso vizinho tem feito? Sabe aquela ideia que a grama do vizinho sempre é mais verde? Isso é uma grande mentira. Tanto a do vizinho como a sua é verde. Você é abençoado da parte do Senhor. Recebemos da parte do Senhor tudo que o Senhor nos preparou para enfrentar as dificuldades, mas não, irmãos, para usar as armas alheias, mas as armas que Ele colocou em nossas mãos. Ele não pegou na arma do seu irmão, ele não saiu ali, amados irmãos, para pelejar, contando com as armas de Saul, do seu irmão Eliabe. Não, ele estava na esperança que Deus confirmaria a vitória, a sua vida, por meio daquilo que ele tinha em mãos. Oh, irmãos, com Deus, no propósito, na vontade de Deus, a estabelecer aquilo que Deus colocou para as nossas vidas, basta apenas uma baleadeira e uma pedra para colocar em retirada todo o exército inimigo. Quando nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, diz Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não confio nem em carros, nem em cavalos, porém nós nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós confiamos e colocamos todo o nosso viver na mão do Senhor, irmãos, o Senhor usa o pequeno e faz grande. O Senhor levanta o que está abaixo, acima. O Senhor envergonha aqueles que dizem que sabem e fazem, e Deus mostra que eles não sabem e não fazem nada. Por quê? Porque o Senhor usa aquele que se humilha em sua presença. Por favor, veja comigo o verso 41 a 44. Quinto lugar, Davi vence o gigante do desprezo do inimigo. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler junto, 41 a 44. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e ao seu escudeiro ia diante dele. Os irmãos, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi vence, irmãos, em quinto lugar, o gigante do desprezo inimigo. As palavras do adversário não causariam nenhum efeito na vida do jovem Davi, pois ele não estava ali na certeza, ele estava ali, irmãos, na certeza, não estava ali na certeza dos homens, mas ele estava ali na certeza que Deus o enviara para aquele propósito, para resgatar o povo do Senhor da humilhação do seu opressor. Davi vence na certeza que Deus estava na frente da peleja. Ele compreendeu que a glória e a honra da vitória não estava em seu braço, nem em sua força. Porém, quando ele diz assim: tu vens a mim, com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti,
em o nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos, versículo 45. O Deus dos exércitos de Israel é a quem tens afrontado. Os gigantes estão sempre ao nosso redor. E nós, aonde estamos? Que postura tomamos? Quais as nossas atitudes diante do gigante? Será que damos crédito à voz das pessoas, do adversário? Será que muitas vezes tememos os homens mais do que tememos a Deus? Pessoas que têm medo da opinião alheia, pessoas que têm medo de crítica, pessoas que têm medo de palavras que venham muitas vezes, irmãos, aquelas palavras que vêm rasgar, paralisar nossas vidas. Você, meu querido, foi chamado para temer ao Senhor somente. Você, meu querido e minha querida, foi chamado como servo do Senhor para pelejar, para marchar como cantamos, no nome do Senhor nosso Deus, temendo somente ao nosso Senhor, somente a palavra dEle, somente a sua graça, a sua presença maravilhosa. Irmãos, Davi não estava preocupado com o desprezo do inimigo. Davi não estava preocupado com aquilo que estava ouvindo, ele não estava preocupado com isso, ele estava diante da face do Senhor Deus Todo-Poderoso, daquele que faz infinitamente mais, daquele que efetua tanto querer como realizar, daquele que dá a última palavra, daquele que dá o último diagnóstico, daquele que faz, irmãos, e salva, liberta e transforma, que visita, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de aliança, Ele é o Senhor que não desiste do seu povo, Ele é o Senhor que usa com graça e com poder, bendito seja o nome. Uma criança, um jovem contra um gigante, a nação do Senhor foi contemplada pela vitória que vem no nome do Senhor. E Davi diz, hoje mesmo, versículo 46, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial, aos cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus, as bestas feras da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. O Senhor Deus da vitória, o Senhor dá vitória ao seu povo, o Senhor Deus é aquele que visita a sua igreja. São 37 anos de história, plantação, choro, lágrimas, transpiração, e Deus edificando, até a volta de Cristo, e sabemos, segundo a palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Ela é fundamentada e fundada na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gigantes se levantam de um lado, gigantes se levantam do outro, tentam abafar, tentam paralisar. Irmãos, a glória, a honra e o louvor seja sempre dado ao nosso Deus, aquele que peleja por nós, vencendo os gigantes que nos aparecem. Quais são os gigantes na sua vida? Quais são? O gigante do discreto, gigante da sua estrutura, gigante da sua idade, gigante da afronta inimiga. Quais são os gigantes? Quem tem paralisado a sua vida? Quem tem engessado a sua vida? Irmãos, no nome de Jesus, me permita fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: esteja a igreja presbiteriana de São Martins, esteja servo do Senhor que nos ouve nesse momento, esteja prontos para as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Não encare aquilo que você diz assim, não vou fazer isso, não é para fazer isso, mas encare aquilo que chegar na sua vida como uma oportunidade que Deus lhe dá, para que o nome dele seja glorificado. Coragem no nome do Senhor. Pastor, por favor, leve. Não, pastor, o meu ofício é só tocar. Que é isso, irmão? Ministério, quando Lutero fala certa vez, todos somos diáconos. É o ministério da igreja, do servir, do compartilhar. Eis-me aqui. Estejamos prontos para as oportunidades, porque elas vão chegar. Segundo, aplicação: não permita que a idade, a experiência, a situação econômica venha lhe paralisar.
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, não dá minha situação, minha família, irmãos, coloque a sua vida diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Abre essa porta que está fechada, abençoa, meu Pai. Terceiro lugar, irmãos, gostaria de aplicar para as nossas vidas. Veja e contemple a vitória antes de lutar. Antes da batalha, veja já a vitória, irmãos. Ô irmão, estou estudando para o concurso. Não vou passar não. Vou não, não dá não. Irmão, para com isso. Para com esse negócio. Estuda, diz: Senhor, eu creio no Senhor, vou me esforçar, vou fazer minha parte. E eu vou receber essa vitória. Vê a vitória antes da peleja. Ah, não, a concorrência é muito. Aquela vaga de emprego é impossível. Para com isso, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio, pastor, que Deus vai trazer um crescimento tremendo nessa igreja. Aqui ter 4 cultos por domingo, em nome de Jesus. Comprar os terrenos de um canto, comprar o terreno do outro e aumentar para a glória do Senhor. Porque nós cremos no Deus que pode fazer infinitamente mais. Veja a vitória antes de lutar a batalha. Quarta aplicação: seja movido por um propósito maior, a glória de Deus. Davi não estava ali agora que a minha família vai aparecer em Israel. Não. Davi disse: agora que a casa de Jessé, todo mundo vai saber a casa de Jessé. Não. Veja, por favor, o verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Para quê, pastor? Ah, ele vai ferir. Ah, ele vai cortar a cabeça do gigante. Ah, isso é da batalha. Mas para quê? Aí está no final do verso 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A unicidade de Deus. O único Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Há Deus em Israel, esse Deus tremendo. Toda a terra saberá que há Deus. Propósito, irmãos, é a glória de Deus. Catecismo, um breve catecismo maior, começa com a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito maior, de conquistarmos, de crescermos, de sermos canais e bênçãos de Deus na nossa sociedade, como médico, como engenheiro, com todas as profissões que Deus assim tem dotado o seu povo, crescer e multiplicar para a glória do nome do Senhor. Ser um aluno para a glória do nome do Senhor. Ser um estudante para a glória do nome do Senhor. Mas talvez você diga assim: pastor, eu não estou tão forte assim. Eu me sinto tão fraco. Me sinto tão derrotado. O texto de Daniel, capítulo 11, 32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, meus irmãos, busquemos ao Senhor, busquemos a graça do Senhor, busquemos mais da face do Senhor, busquemos o Senhor em oração, porque é Ele que levanta, é Ele que abençoa, é Ele que derriba as muralhas que nos impedem de crescer. Salmo 29, versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. Estamos fracos, é o Senhor que dá força. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Salmo 29, 11. Salmo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Mas talvez você diga: pastor, além de fraco, muitas vezes eu me sinto sozinho. E eu quero dizer para você que Jesus é a pedra de ajuda. Jesus é aquele que vem amparar a tua vida. Jesus é aquele que desce o seu bálsamo e acolhe as tuas lágrimas. Jesus é aquele que está contigo o tempo todo. Ele não te abandona jamais. Diz a palavra do Senhor: eis que eu sou Deus ajudador. O Senhor é que te sustenta a vida.
É o Senhor que vem guardar, retribuir o mal aos teus opressores, porque o Senhor nosso Deus é que dá cabo dos nossos adversários. Salmo 54, 4, 5. Ó irmãos, no dia que invocar o Senhor, baterão retirada os nossos inimigos, porque o nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Salmo 56, 9. Mas talvez você diga: pastor, eu estou amedrontado, estou com medo. Mas eu quero dizer que o nosso Senhor Jesus tem algo a lhe falar. Nosso Senhor Jesus é aquele que vê o seu coração, vê a sua alma, vê seus temores internos, vê aquilo que tem espantado a sua vida, que tem afrontado a sua vida, que tem afligido a vossa vida. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor vem aos seus discípulos, aos seus servos, e no meio da tempestade nós podemos ouvir a voz do nosso amado Salvador, do nosso bom pastor, daquele que é fiel e verdadeiro, daquele que nunca chega atrasado, diz assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aquele que nos ampara, aquele que nos levanta, aquele que nos fortalece, aquele que em seu nome nós podemos dizer assim: Senhor, a Bíblia diz, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse momento, irmãos, recitando o hino 49, sempre vencendo, da nossa hinologia. Eu tive um professor no início das aulas de teologia no seminário. As minhas primeiras aulas, 7h20, 7h15 começavam as aulas. Geralmente era com ele. E ele disse assim: eu quero começar, nesse período que a gente ficar aqui, esses 6 meses, toda vez a gente vai começar cantando o hino 49. Aquilo foi muito marcante no meu início. Uma família que somente eu era cristão, que abandonaram o curso de medicina, o sonho de ser médico, e agora entraram para o seminário, colocando-se diante do Senhor. De uma família espírita, que vivia com a tia, que disse: então vai ser pastor, te vira, não tem mais grana, não tem mais dinheiro. E eu saí andando do Engenho do Meio até a Madalena, pela Rua da Lama, louvando, disse: pronto, agora eu fico mais magro ainda, era bem magrinho, e chego na bênção. E quando eu vi ele dizendo assim: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. E o coro diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. É o Senhor que nos dá a vitória. Não é os fortes, não é a boa estrutura que dá a vitória, não é, irmãos, é Deus. E nós possamos depender tão somente dEle. Senhor, usa-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, que nós possamos não tirar os olhos do autor, de Ti mesmo, autor e consumador da fé, e contemplarmos, meus irmãos, pela graça de Deus, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Quais são os gigantes que você precisa vencer? Pastor, a minha situação é tão difícil. Aconteceu algumas coisas que não estavam no planejamento, que frustrou meus planejamentos. Quero te dizer, no nome de Jesus, levante sua cabeça. Davi estava na hora certa, no lugar certo e com o propósito certo, para que o Senhor Deus usasse como instrumento em suas mãos. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, daquele que diz o sim e o amém, daquele que fecha e ninguém abre,
e daquele que abre e ninguém fecha, daquele que levanta, daquele que fortalece. Pastor, eu sou única lá em casa, ninguém é crente, é bronca, pastor, é muito assédio, é muita perturbação. Você com Deus é maioria. Você pode clamar e dizer: Deus, dá-me força, dá-me tua graça, dá-me da tua presença, dá-me do teu amor, para evangelizá-lo, para levá-los à luz do Senhor, aos seus corações. Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode, porque Deus é fiel e não há outro igual ao nosso Deus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Querido irmão, eu tinha planejado uma outra mensagem, confesso, mas Deus me incomodou a trazer essa palavra. Está na hora de você romper o que está lhe aprisionando, os gigantes que têm sufocado seu coração, seus sentimentos. Passamos por uma tremenda pandemia, estamos aqui pela graça de Deus. Ele podia ter nos levado, sim, e glória a Deus, porque vamos para Ele, somos dele, mas Ele disse: não é o tempo. Levou alguns que nós amávamos, mas foi feita a vontade dEle, e a nossa vida pertence a Ele, o ponto final é dEle, você é dEle, sua família é dEle, sua casa é do Senhor. Então coloque tudo nas mãos do Senhor, não fuja, não olhe para baixo, não cave um buraco, não entre, mas no nome do Senhor, diz a palavra, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, na presença do Senhor. 37 anos, meu pastor, até a volta de Jesus, 38, 40, 50 anos, até a volta de Jesus, para a glória do nome do Senhor, pulsando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me às nações, para a glória do teu nome. E Deus vos abençoe, e Deus vos enche do seu encorajamento, enche da sua presença, jovem, adolescente, moço, entregue tudo a Ele, coloque a sua vida, seus sonhos na mão do Senhor. Somente Ele pode dizer amém, o sim, dizer assim: está abençoado, está aberto. Sirva-o de todo o coração, com alegria, como diz o Salmo 100. Vamos orar? Senhor, quantos gigantes nós enfrentamos, assim como Davi enfrentou no passado. Senhor, nos ajuda a vencê-los. Abre os nossos olhos espirituais, as oportunidades que o Senhor tem colocado em nossa vida. Senhor, nos capacita. Senhor, derrama de tua graça, da tua bênção. Senhor, nós precisamos mais e mais de Ti. Precisamos mais estarmos orientados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, onde chegarmos, onde formos. Abençoa, Senhor, os exames que vamos buscar, os resultados. Senhor, tem misericórdia. Nossa vida está em Tuas mãos. E usa-nos para o louvor da Tua glória. Venha abençoar, Senhor, todos aqui presentes. Que os gigantes caiam por terra no nome de Jesus. Que essa igreja cada dia mais se levante no nome do Senhor, a pregar a palavra, a sã doutrina que vem da Tua parte, trazendo graça, bálsamo, alimento, e resgatar os escolhidos, os eleitos do Senhor. Pai, nós queremos Te dar graças, porque 37 anos não são 37 dias. Bendito seja Teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.